Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Marcos Souza, do Maranhão. Eu vou explicar a história para vocês. Antes que ele fale, eu vou explicar o que está acontecendo aí. Eu estava fazendo uma live no YouTube e eu mencionei algo sobre tambor de mina. Tambor de mina. Uma das questões que eu comentei lá é que o tambor de mina estaria desaparecendo ou não sendo tão falado como são as outras religiões afro-brasileiras, no caso do candomblé e outras, né, Umbanda também. E eu próprio acabei mencionando algumas coisas lá que não condiziam com a verdade do tambor de mina. E o Marcos estava lá assistindo, está aqui com vocês, estão vendo ele aí, e ele me corrigiu em umas coisas de, cara, até que enfim achei um cara de tambor de mina, cara. Eu tinha um amigo meu, alguns anos atrás, que me explicava algumas coisas do tambor de mina, e ele, por um problema de saúde lá, acabou falecendo, e a gente não teve mais contato, lógico, né? Fiquei sem alguém que pudesse me falar sobre tambor de mina. E aí pedi ali ao vivo pro Marcos, né, se ele toparia conversar comigo e falar por alto, claro, né, a gente não tem como resumir toda uma religião em poucos minutos, mas para falar sobre essa religião maravilhosa aí do Maranhão, estado maravilhoso do nosso Brasil, a cultura tão grande quanto qualquer outra religião afro-brasileira, né, e faz parte da cultura Sim. do Brasil. E ele, na hora, ele topou, tá aí o homem, eu brinco, né? E a gente conversou, vem alinhavando essa história, então, assim, já batemos um papo aí em off, como se fala, e agora eu tô aqui para conversar com ele, né? Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu amigo? Tudo beleza, meu amigo. Tudo beleza. E o senhor, como é que você vai? A gente vai levando, né? Com essa quarentena aí Uhum. não tá fácil, não. Tá, não tá É, bom para ninguém. Vai sobrevivendo. é verdade. Uma coisa que eu descobri que eu achei legal pra caramba também, que o Marcos é caminhoneiro, é isso, né? Trabalha no trecho aí na Caminhoneiro. estrada. Isso, já tô, não sou muito antigo na profissão, não, mas acredito que uns 4 a 5 anos. É tempo. E tô levando, né? Tô levando aí. É, A gente teve aí, acho que há 2 anos, aí uma prova da importância dos caminhoneiros. Se o caminhoneiro para, o Brasil para imediatamente. O povo se desespera, né? Para quem lembra aí da última greve dos caminhoneiros, então, assim, a importância dessa profissão, puxando aí, principalmente enquanto todo mundo parou na quarentena, se deu ao luxo, o caminhoneiro e os médicos foram os que não puderam parar, né? O pessoal da agricultura também, não, né? caminhoneiro não para, né? Com Lógico. quarentena, sem quarentena, com corona, sem corona, a gente tem que trabalhar, né? Sim, sim, sim. A esposa, a família lá deve ficar desesperado lá, porque ainda mais em época de quarentena, aí, problema essa doença, né? Mas tem que confiar e tocar o barco, né, meu amigo? Tem que confiar e tocar o barco. Pois então, Marcos, eu teria que ter feito uma pauta aqui sobre perguntas sobre o tambor de mina, mas eu prefiro te perguntar assim, mais ou menos, começar do começo, que nem se fala, né? Uhum. Como é que ficou conhecendo essa religião aí? Como é que ela entrou na tua vida? Quando foi? Com quem foi? Poderia falar um pouco pra gente aí? Sim, claro. Então, João, o tambor de mina é de família, né? A minha avó, por parte de pai, cultua, faz parte da religião desde criança, né? Que eu saiba. Então, vem Sim, disso, sim. assim, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre tive envolvido na religião, né? Sempre gostei muito de acompanhar ela quando ela ia para os tambores, né? Sempre Sim, gostei muito sim. de acompanhar ela. Então, assim, começou assim, basicamente começou assim, acompanhando ela, seguindo ela. Que idade tem tua avó agora, tu sabe, mais ou menos?
Minha avó hoje está com 81 anos, acredito, 81, 82. Aham. Quer dizer, então, se a tua avó já praticava, tu desde criança estava por lá, então isso demonstra que eu não sei como é que tu chama, se tu chama o tambor de mina, o tambor, ou se tu chama da mina, não sei como é que tu se refere à religião, Pode ser, mas essa pode ser religião é, pode ser o quê? o ritual, vamos dizer assim, a festa, né, que a gente faz, a gente chama tambor. O ritual Tambor. ali, tambor, a gente vai para o tambor. Uhum. E a religião chama tambor também, assim, pessoal vulgarmente, Não, não sei se isso. a religião se chama tambor de mina ou mina. Mina, mina. Eu lembro que amigos meus aqui, a mina, Mina, né? mina porque as africanas que fundaram o primeiro terreiro no Maranhão vinha da Costa da Mina, né, na África. E aí Costa da mina. As pessoas de São Luís começaram a chamar a casa lá de Casa das Minas. E aí o nome da religião ficou Tambor de Mina. Das minas da África, né? Lógico. Isso. Aí o nome da religião ficou chamado assim, Tambor de Mina. Sabe que eu já vi gente falando bobagem? Eu falo umas bobagens, aliás, eu falo bastante bobagem, mas eu já vi gente dizendo assim, eu sei que erroneamente, né? Tambor de mina é dos mineiros que trabalhavam nas minas de carvão, extração, então por isso que é mina, tambor de mina, né? Eu digo, não, cara, é da É, costa da mina. Isso eu já li bastante, a gente sabe. E o pessoal até é, hoje, muita essa gente ensina eu ainda não tinha que é errado. ouvido, não. É claro que não o pessoal que pratica, mas, assim, do Maranhão, né? Mas assim, dos outros estados, né? Para tu ver a Aham, falta, a importância dessa conversa que a gente está tendo aqui. Tudo isso aí é, né? E, bom, então tu já desde de pequeno, assim, tu ia para o tambor, como tu fala, né? Para a festa, aham, lá, vamos chamar assim, isso, da religião, lá, o dia do encontro, né? Essa festa é feita o aham. quê? Uma vez por ano? Festa maior? Ou tem datas? Não, depende muito, né? O calendário dos terreiros de Tambor de Mina, eles são muito similares com o calendário da Igreja Católica, né? Uhum. Então, assim, o Dia dos Santos, né? São Sebastião, Santa Luzia, São Cosme e Damião. Então, esses são geralmente os dias de tambor. Sim. Não é diferente das outras, né? As outras também, por causa do sincretismo, acaba que Isso. fazendo ali iguais, né? Aqui no sul, por exemplo, a gente em abril acaba fazendo para Ogum, né? E assim por diante, né? Acaba É de fazendo São ali Jorge, né? o ritual. Isso. São Jorge, né? Isso. É assim que acontece no Tambor de Mina também. O calendário de culto anual é baseado no mesmo calendário da igreja, né? Sim, Claro que tem uma festa ou outra que talvez não coincida, né? Mas, assim, a grande maioria coincide com o calendário da igreja. A, a tua avó, ela participa até hoje, ou ela frequenta, ou pela idade avançada ela só vai de vez em quando, que é normal? Ela fala na religião ainda até hoje? Não, a minha avó, ela deixou de frequentar depois que o pai de santo dela faleceu, né? Uhum. Isso já tem, acredito que uns 8 anos, 10 anos, nessa média aí. E aí, a partir desse momento, ela faz as obrigações dela tudo na casa dela. Ela não vai mais para ela não vai mais para terreiro. Ela nunca gostou de ir para terreiros que não fossem o dela, né? O que ela foi e tal. Até mesmo quando ela era convidada por outros, né?
por outros pais de santo e tudo. Ela nunca gostou de frequentar. Então, depois que o pai de santo dela faleceu, ela passou a fazer as obrigações dela tudo na casa dela. Tu lembra o nome do pai de santo dela? Ciríaco. Como? Ciríaco. Ciríaco. Isso. Uma casa tradicional ali no bairro de São Luís. Tá, então o pai Ciríaco, não lembro assim, é Ciríaco de quê? É um nome religioso. Pelo que tu já me disse, trabalha com voduns, né? Não lembro de que vodum, não tem. Não, no tambor que ela frequentava, eles não eram feitos para voduns, só para encantados, né? No Só para tambor, porque encantado. aqui existe o tambor de mina. O tambor de mina ele pode ser tocado tanto para vodum como para encantado. Tem tambor que é só para vodum, tem tambor que é só para encantado. No que ela participava era só para encantado. O encantado dele era o seu ideal, que era um bolso, né? Um bolso, o encantado dele era um bolso, que é um bolso é como se fosse um, um prêmio, vamos dizer assim, um status, né? Dentro do mundo dos encantados, ser chamado de bolso. O encantado que ele recebia era bolso ideal. Poço, com B. Bolso. Isso. Uhum. Então, pelo que tu já acabou de me dizer, então o tambor de mina ele cultua basicamente como seres espirituais, no caso os encantados e os Isso. voduns. Os voduns, para Isso. o pessoal tem que entender, estaria na mesma categoria que os orixás estão para o pessoal do candomblé, umbanda, Isso. nessa mesma hierarquia. Cultua orixá também. Cultua orixá, cultua vodum e cultua encantado. Ah, bom saber disso aí. Cultua orixá também, Ah, porque assim, dando uma pincelada rápida assim na história, né, do tambor de mina, é, existiram duas casas, né, principais em São Luís. A primeira casa é a Casa das Minas, né, e a segunda casa é a Casa de Nagô. A primeira casa só se cultuava Vodum. E na segunda casa se cultuava os Voduns e se cultuava também os orixás encantados. Entendeu? entendi. A partir, a partir dessa segunda casa, que é a casa de Nagô, foi que deu origem ao restante dos outros terreiros de São Luís, né? Porque a primeira casa, que é a Casa das Minas, não saiu não saiu nenhuma outra casa da religião de lá, entendeu? Se extinguiu ali conforme o pessoal foi morrendo, foi deixando de praticar, então Isso, não teve exatamente. andamento. E essa casa existe ainda, a Casa das Minas? Sim, sim. Não, ela só que praticamente assim como um museu, né? Ela Hum, não tem mais calendário religioso depois que a última Vodun se morreu. Tu falou o nome agora, Vodunce. Vodunce seria o mesmo cargo, ou assemelhado a Babalorixá e Alorixá, é o cargo Isso, sacerdotal, Vodunce? exatamente. A pessoa que é feita para o Vodun, para o Entendi, Vodunce. Vodunce. Tu falou ela, então quer dizer que esse nome Vodunce ele vale tanto para mulher quanto para homem. Não tem Vale tanto para certeza. mulher como para homem. Mas na Casa das Minas era matriarcal, né? Só se podia participar do culto só mulher. Pô, que legal isso aí, cara. Na Casa das Minas eram só mulheres, não podia, não se fazia homens. Só veio se Quer fazer dizer, homens a partir dos outros terreiros.
Isso vem na contramão da Igreja Católica, por exemplo, que só podia, aliás, até hoje só pode sacerdotal, o cargo sacerdotal, o padre, né? Mulher é Homem, né? freira, né? Não tem padra. Olha o que eu estou falando aqui. Mas não tem cargo sacerdotal. Não, Né? bem na contramão de tudo isso, né? Sim, interessante, cara. Então, assim, isso explica uma série de coisas, sabe? Essa religião patriarcal africana, aparece em muitos estudos, assim, a gente começa a dar uma pincelada lá. Na África, a maioria das regiões, a importância da mulher ali como dirigente, inclusive, na questão ali religiosa, né? Então, legal isso aí, Sim, cara. sim. E já no Nagô, daí pôde entrar homens, então, como sacerdote, Sim, sim. A partir da casa de Nagu, a partir dos outros terreiros, foram sendo iniciados homens, né? A partir do terreiro do Egito, que é outro terreiro bastante antigo, lá em São Luís, também fundado por africana, né? A partir desse terreiro foi que surgiu o pai Euclides e o pai Jorge Babalô, né? Que são os símbolos, né? Do tambor de Minas no Maranhão. entendi. Eles estão vivos ainda ou não? As minhas Não, nenhum perguntas dos são dois. bem de leigo mesmo, tá? Até é bom isso aí. Daí eu fico bem curioso e Não, essas não, não. Nenhum informações dos dois. parecidistas, mas O Jorge, para quem não conhece nada é bom. o Jorge já faleceu, o pai Jorge Babalaô já faleceu já há bastante tempo já. E o Euclides tem uns 4 anos por aí. Uhum. Acredito, assim, chutando bem por alto, mas eu não tenho bem noção, não, mas é por aí. Tá, eu só me falhou a memória. A tua avó era do pai siríaco, né? E o siríaco, então, vem dessa linha de Nagô, então, da Nagô Rodum. Assim, o seu siríaco, é, uma vez eu perguntei para minha avó, isso faz muitos anos mesmo, né? Onde ele foi feito, né? Com quem? Até porque essas coisas, assim, saber esse tipo de coisa no tambor de mina é bem complicado, né? E ela me respondeu que ele teria sido feito por um homem numa cidade chamada Alcântara, né? Aqui do Maranhão. Então, assim, é o que eu sei da Sim. feitura dele. Mas como tu mesmo acabou de dizer há pouco tempo atrás, que na Casa das Minas eram todas matriarcais, né? E que passa o E, homem a também ser sacerdote a partir do Nagô, presume-se isso, né? Não estou dizendo que seja, né? é, Mas presume-se, assim, né? Que venha nessa linha mais Nagô. sim, Eu vou explicar para o pessoal, assim, ele não está no interrogatório aqui, o Marco, né? Eu estou tentando, tô perguntando coisas de lei e alguma coisa ele pode dizer, ô João, isso eu não posso falar, ou não sei. É normal dizer que não sei. Ninguém sabe tudo, eu também não sei. Muita gente faz pergunta lá no YouTube lá e eu digo, meu, não sei. Se souber, eu digo, né? Melhor não, do que inventar. como a gente tinha até falado em off, né? Assim, eu posso responder o que eu sei, né? Sim, mas já está sendo de grande valia para a construção, o imaginário da pessoa para entender, né? Que é uma coisa Sim, que vem, que tem raiz, né? Tem rastro, né? Não é uma coisa sim. moderna agora, né? Não é uma invenção, sabe? É, Eu vou te fazer uma pergunta bem besta, talvez para ti seja, mas só para o pessoal meio que entender. A Umbanda, como é praticada aqui para o sul do país, e para vocês o sul é São Paulo, Rio, embora não seja, mas é sudeste, né? Vai descendo aqui. A Umbanda, como é aham. praticada aqui, ela entra no Morro de Minas, ela faz parte dos cultos de raiz ou não? É, sim. A Umbanda, hoje, ela influencia bastante o culto, né?
muito mesmo. Chega até o culto perder muitas de suas características principais, né? Porque acredito que como os ensinamentos do tambor de mina são bem mais complicados, né, de se obter, né? Até porque as pessoas que sabem, eu acredito que não passam, né, adiante as coisas. É bem mais fácil você aprender na Umbanda, né? Acredito que seja por isso. Então, a Umbanda tem influenciado bastante o culto do tambor de mina no Maranhão. Às vezes eu vejo essa influência, acontece do nosso lado aqui também, né? O Aham. pessoal, como ele não sabe como é que é o negócio de raiz lá, o original, eles têm Uhum. uma ideia, aí eles vêm com a Umbanda, por exemplo, e, e se dizem ali fazedores daquele culto, mas Aham. atrelam a Umbanda, né? Os moldes cerimoniais da Umbanda, até mesmo com teologias da Umbanda. E aí eu Uhum. digo, opa, pai, está acontecendo muito isso. Agora a gente vem nos anos para cá, as religiões afro-brasileiras estão sofrendo uma peneira, meu irmão, sabe? Tá dando uma peneirada, assim, né? E aí a Uhum. gente está conseguindo, assim, classificar isso em vertentes, em linhas, e chegando nas raízes da religião, né? De cada uma Uhum. delas. E aí os conceitos, cara, eles mudam muito. Voltando aqui, Uhum. então, como eu estava falando, essa Umbanda mais moderna aí de internet, acaba influenciando os cultos aí mais antigos, né? Porque o pessoal tem desconhecimento, não sabe fazer, e aí se embasa nas teorias dessa Umbanda, nas teologias É, também, sim. e quer explicar o que é mais antigo, que é africano. Então, assim, tem coisinhas, eu não vou citar uma por uma aqui, é claro que não, até nem tem tempo para isso, mas que dá confusão, dá polêmica, inclusive, né? Mas, enfim, Aqui também acontece a mesma coisa, né? Aqui eu acredito que seja até um pouco até mais complicado de porque os assuntos relacionados ao tambor de mina, né, sobre como se fazer o tambor de mina, né, é bem mais difícil de se obter essas informações, por exemplo, do candomblé, queto, lá da Bahia, né, sim. aí você acaba optando pelo mais fácil, né, de se fazer. E aí acaba que mistura um bocado de coisa, né, as pessoas acabam perdendo a tradição, né, para tentar tocar como ela pode, né? Acredito que seja por isso. Sim, sim. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, que talvez já esteja na cara aqui, mas é só para ficar bem claro. Então, o tambor de mina é o tambor de mina. Ele não é classificado como candomblé, ou é? Não. Candomblé é candomblé, tambor de mina é tambor de mina. Assim como Sim, nós aqui sim. no Rio Grande do Sul, o batuque, que é o culto a orixás. Também aqui é batuque, tambor de mina, candomblé é candomblé. Isso tem que ficar bem claro É. para as pessoas. Todo mundo acha que tudo nasceu no candomblé e tudo vem do candomblé. Não, Não é não, verdade. não. Não, não é verdade. Não. O, o- acho que até, vamos dizer assim, uma coisa que todo mundo já sabe, né? Os negros que foram para a Bahia fizeram a religião que eles cultuavam, os negros que foram para o Maranhão fizeram, montaram lá a religião que eles cultuavam na África, os que foram para Pernambuco montaram, os que foram para o Rio Grande do Sul montaram, então não é a mesma coisa. É uma confusão que o pessoal faz, meu irmão. É assim, ó. Eles acham que a África é um país pequeno. Eles acham que a África é que nem a França, assim. E não, a Ah, África é um continente, né? E é um formado por continente. inúmeras nações, ou povos, né?
de etnias diferentes, com línguas muito diferentes. Então, por exemplo, numa mesma etnia, tu tem mais de 300 dialetos. É o caso, por exemplo, o pessoal, a etnia Bantu, Angola, Congo, Guiné, Moçambique, essa região aí, sabe? Tem mais de 300 línguas conhecidas, assim, palavras, né? É claro que umas mais que outras, né? Pessoal, é o seguinte, nós tivemos aí um pequeno probleminha que é natural. O irmão aí tá, o irmão Marcos está no Pará, é isso? Pará. No estado do Pará. Caiu uma chuva, assim, não dá para ouvir um ao outro. E tivemos que parar aí a gravação, porque realmente não dava para ouvir um ao outro. Nesse meio tempo aí, eu acabei indo ali, tomei um banho e troquei de roupa, lógico, né? E aí vocês não estranham essa camisa diferente que eu tô, tá? Porque realmente a gente teve que dar uma pausa. Eu achei interessante que a chuva aí no Pará é parecida com o do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul dá uma chuva forte, assim, e temporais aqui, sabe? Daqui a pouco do nada para, né? Às vezes até abre sol, no caso, quando é de... O que eu estava achando interessante é que tu falou que estava num hotel, né? Na rede. Eu estava vendo ali um pedacinho que estava na rede. É isso? Sim, tá deitado na minha rede. Aqui é costume aqui no norte e nordeste do Brasil, rede, né? No sul já não é tão popular assim, mas aqui é costume. Sim. Aqui a gente compra bastante do pessoal do Nordeste que vem vender aqui. E redes assim, muito bonitas, fortes, tudo isso, né? A gente compra, mas não é todo mundo que tem, não, sabe? E não tem o costume de estar na rede, dormir na rede, por exemplo. Mas, enfim, não é isso que a gente ia falar. Estou explicando ao pessoal aí que eu tive que trocar de camisa, tomei um banho ali, teve uma pausa no vídeo. A gente vamos tentar retomar da onde a gente estava, né? Eu estava falando o seguinte, Marcos, da contaminação que as religiões mais antigas estão sofrendo por parte, principalmente, da Umbanda, né? A Umbanda que está mais popular no Brasil e acaba que o pessoal, por não ter muito conhecimento, o pessoal mais novo que começou nessas religiões mais antigas, acaba, de certa forma, usando os critérios da Umbanda para meio que montar um cerimonial. Pelo menos aqui acontece isso. E, de certa forma, dá umas certas polêmicas aí, né? Deturpa um pouco a religião, né? Distorce, né? Sim. Perde um pouco da tradição, né? Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos continuar, então. Eu estou quase fazendo um interrogatório aí com o Marcos. Vocês não... Nada. Fazendo aqui o papel de quem realmente não sabe, né? Até dando uma ressalta, você falou da Umbanda, né, que na Umbanda são tocados por linhas, né? Pelo menos assim, o pouco que eu sei da Umbanda, né? É tocado por linha, né? E a diferença, assim, acho que é primordial da Umbanda com o tambor de mina, porque no tambor de mina é tocado por família, né? O tambor de mina, quando se fala de encantados e quando se fala de vodum também, são agrupados em famílias, né? Os encantados são agrupados em família da bandeira, família da Turquia, família da Gama, família dos Lençóis, família de Surrupira, família da Bahia, né? Cada família tem um pai, né, que é o líder, vamos dizer assim, dessa família de encantados, e cada família reúne vários encantados, né? Então, o toque de tambor de mina toca para cada família, né? Dependendo do dia, dependendo da cerimônia, existem toques que são só para aquela família. Por exemplo, hoje vai ser um toque para a família da Turquia, amanhã será um toque para a família da bandeira,
depois será um toque para a família de Surupira. Então, assim, ou então você, num único dia, toca para várias famílias, né? E aí, quando você está tocando para a família da bandeira, por exemplo, só vai descer ali, incorporar, né? Encantados da família da bandeira, né? Seu Olho d'Água, o Caboclo Rei da Bandeira, e outros, né? Se você está tocando para a família da Turquia, só vai incorporar ali encantados da família da Turquia, né? Seu João do Leme, seu Tapindaré, seu... Não, são vários, são muitos, né? Uhum. Então, essa é uma diferença que eu acho que é bem relevante da Umbanda para Minas. Assim, eu acho que 80% dos espíritos, dos guias, dos encantados, né, do tambor de Minas, são desconhecidos na Umbanda, né? Sim, Bastante sim. mesmo. Você não vê encantados aí no sul do Brasil, por exemplo. Você não vê na Umbanda daí cultuar encantados que se cultuam no tambor de Minas aqui do Maranhão. Sim. Eu sou sacerdote de Umbanda também, né? Da Umbanda, que é aqui do Rio Grande do Sul. É bem diferente da Umbanda aí do Rio de Janeiro, São Paulo, bem diferente. Tem muitas semelhanças, mas na grande maioria, na doutrina, no entendimento, ela é bem diferente. E Sim. como sacerdote Umbanda, eu te digo, nós não temos isso aí que tu falou, aí, as famílias, né? Principalmente com esses nomes aí. E uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida também, o Marcos, o que seria encantado? O que é o encantado? Todos eles. Encantado é uma pessoa que teve vida na Terra, mas não se encantou. Em um determinado lugar aqui na Terra, aqui no mundo, ele se encantou. Esse lugar que ele se encantou é chamado na mina de ponto de encantaria. Então, ele viveu, é um ser que ele viveu na Terra, só que ele não morreu, né? Ele se encantou, desapareceu. Como acontece na lenda do rei Sebastião, né? Que é até comprovado, o rei Sebastião de Portugal. Aqui no Tambor de Minas tem uma família, que é a família dos Lençóis, que é chefiada por ele, rei Sebastião. Ele é o encantado da família do Lençóis, né? Ele não morreu no que diz a história científica, né? Ele desapareceu, não vou saber explicar qual foi a batalha que ele desapareceu, e vamos dizer assim que misteriosamente ele apareceu aqui no Tambor de Minas do Maranhão. Tá, então seria a mesma coisa que eu ou tu, por exemplo, desaparecemos. Ninguém sabe do paradeiro. Mas assim, são espíritos antigos, né? Não são espíritos novos, né? São pessoas que desapareceram, mas que viveram numa época bem distante da gente. Sim, sim, mas são pessoas que Porque não viveram são em todos, terra né? e que Então, desapareceram. Não se isso. tem o corpo, Mas o corpo viveram físico delas enterrado, né, no túmulo, isso. o próprio Tem encantados nada, também, tudo isso. tem, tem encantados que desapareceram e quando vem à Terra, vem corpo de animal também, né? Então, assim, o folclore, a cultura do Maranhão, claro, né, influencia bastante nessa mística, né, dos encantados no Tambor de Minas. Entendi. E é claro que são pessoas que foram importantes ali, popularmente falando, assim, conhecidas, né? Ou que de alguma maneira eram curadores, coisas assim, é isso? Índios, tem a família por exemplo, tem a família de Lençóis, como eu já estava dizendo, a família de Rei Sebastião, né? Nessa família tem vários príncipes, vários reis, né? Tem Dom João, rei de Minas, tem Dom Luiz, Dom Felipe, Rainha Rosa. Nossa, é muito.
são bastante, né? Aí cada família de encantado tem a sua peculiaridade, né? A família de, por exemplo, de Surrupira, do mato selvagem, aí tem Surrupirinha, tem seu... são muitos encantados. Tá. A ideia é a gente pegar a ideia da coisa. É isso, né? Tá. Certo? Vamos fazer um exemplo que eu vou para o Maranhão. Resolvo ir para o Maranhão, morar no Maranhão, e não entendo nada de tambor de mina. Vou lá no terreiro, vejo o culto lá, né, sendo feito, e eu resolvo participar daquilo, entrar para casa, não sei se é assim que fala, e eu vou lá e falo com o dirigente lá, né? Existe uma iniciação, é direto, assim, eu já entro, tem que ser escolhido, permitido, né? Ser aceito pela família ali, religiosa. Existe uma iniciação. E como é que é o processo, assim, para a pessoa, Sim. como médium, acabar incorporando? E se esse médium, olha a pergunta enorme que eu estou te fazendo, e se esse médium, ele vai se desenvolver em cada família dessa, e se essa entidade ela vai acabar surgindo espontaneamente, ou vai ser designado, ó, tu vai trabalhar com tal encantado, ou não, ou se existe algum oráculo para saber antes, previamente. Olha a baita Bom, pergunta que eu te fiz. aí vai depender da casa, né? Porque, assim, existem as casas mais tradicionais, você pode ter um encantado para cada família, né? Não que necessariamente você vá incorporar todos os encantados em todos os tambores, todas as festas você vai incorporar todos os encantados. Não. Você tem o que nós chamamos aqui de seu caboclo de guia, né? Ou o dono da... Esse é o seu encantado principal, certo? Esse encantado, ele vai lhe escolher, vamos dizer assim, né? E aí, assim, vai depender de como é que o médium vai se comportar ali no terreiro, né, para ele poder ser aceito. Aí vai depender também muito do encantado querer estar naquela casa ali. E aí, assim, as coisas vão acontecendo a partir disso, né? O encantado escolhe o médium, né? E aí o médium, eu acho que vai ter que se virar, vamos dizer assim, para arrumar uma casa, para fazer suas obrigações, né? Sim. E existe uma confirmação dentro do terreiro para saber se realmente aquele encantado é quem diz ser, ou existe um dia para perguntar que encantado é aquele que a pessoa está recebendo? Existe algum teste, alguma coisa assim? Confirmação, de certa forma? Bom, pelo que eu já vi relatos, assim, até da minha avó mesmo, assim, testes são feitos assim, não que seja necessariamente uma obrigação, né? Não que todo mundo tenha que passar por aquilo, mas muitas das vezes os encantados mesmo fazem coisas, né, que chega a ser assim sobrenatural, né, vamos dizer assim, que aquilo acaba confirmando. Por exemplo, no próprio terreiro da minha avó, existe uma senhora que, na época, ela devia aqui ter uns 60 anos, né? Ela recebia um encantado que ele se chamava Macaquinho, né? E esse encantado, ele é um macaco, né? E quando ela recebe, olha, uma senhora de 60 anos, né? E quando ela recebia esse encantado, se a pessoa não segurasse ela, não acalmasse ela ali de alguma forma, ela subia nos pés de árvores, subia em pé de jussara. Se você acho que você não conhece o pé de açaí, né, que é o mesmo pé de jussara, é só aquele tronco fino, alto. Então, uma senhora de 60 anos subia num pé desse. Então, isso assim de certa forma, um jeito de confirmar aquela entidade naquela pessoa, né? Sim, sim.
Outra pergunta que eu vou te fazer. Encantados pisando em brasa também. Sim. Encantados que castigam bastante os seus médiuns, né? Quando fazem coisas que não devem, né? Nossa, isso é o que mais tem. Bom, então existe, de certa forma, uma confirmação que demonstra que ali não é a própria pessoa, que não é uma ilusão da cabeça da pessoa, por essas demonstrações. Eu tenho certeza que tem muitas, para não ficar muito longo aí, já deu para entender. Isso não seja eu acredito que não que seja obrigado, né? Não que a pessoa seja obrigada a fazer aquilo. Mas, de certa forma, os encantados, quando eles estão nos seus cavalos, né? Que aqui a gente chama, o médium é chamado de cavalo, né? Pelo encantado. Então, de certa forma, os encantados acabam fazendo algumas coisas que comprovam, né? Que ele está ali. Os encantados da família de Surupira, por exemplo, eles gostam muito de dançar abraçado com folha de tucum, que é uma planta nativa daqui do Maranhão, acredito que seja nativa aqui do Maranhão, que é uma planta que tem muito espinho, né? Uns espinhos muito grandes, né? Então, assim, os encantados dessa família, que são índios bravos, índios mesmo, bem arredios, eles costumam abraçar essas folhas de tucum, rolar em cima dessas folhas, né? Passar por cima. Isso, assim, isso de certa forma comprova que aquela entidade está ali, né? E as pessoas dentro do culto ali, estando incorporadas com esses encantados, elas usam vestimentas assim características ligadas a esses encantados. Então, eu vou te fazer alguma coisa ali que para quem vê, imagine quem ali está, sei lá, se é da corte, por exemplo. Corte, tu falou aí da família de reis, né, etc., rainhas. Usa uma roupa característica que dê a entender, e etc. Hoje, sim, né? Hoje, sim. Mas antigamente, não, né? Antigamente não se distinguia um encantado ou outro pela vestimenta ou por um adereço, assim, por exemplo, a Dona Alta no terreiro de Nagô, pelo que eu vi, pelo que eu já vi de relatos, pelo que eu já vi de fotos aqui na internet, né? A Dona Alta, ela recebia o seu Dom Luiz, rei de França, né? Que é o encantado da família da Bandeira. E ela não, quando ela estava incorporada com esse encantado, ela não tinha nenhum adereço que demonstrasse assim que ali estava um rei ali, né? Entendi. Agora hoje, claro, depois de muita mudança e tal, hoje você vai no que está ali supostamente o seu Dom Luiz, rei de França, ali com certeza você vai ver um homem coroado. Eu penso que a roupa não faz o monge. Eu também venho de uma religião que a roupa do corpo que a gente estava, né? Claro que sempre com camisa de manga, assim, calça comprida, mas era umas roupas simples que a gente tinha, né? Com Sim, eu remendos, acho assim. que assim, no tambor de mina, eu acho que a simplicidade, ela pelo menos deveria ser obrigatório, né? Porque nas casas tradicionais, como é a casa das Minas, a casa de Nagô, a casa de Manuel Teu Santo, e outras, não existiam essa glamorização assim, da entidade, entendeu? Esses adereços, esse monte de coisa, de fantasia, não, era tudo muito simples, né? O chão era de terra batida, né, as cadeiras, tudo muito simples. Ali, a simplicidade, eu acho que era a coisa mais interessante, né? O pessoal também entender mais a coisa, e essa religião ligada aos encantados, né, nessas famílias, não é só um motivo de uma característica
caracterização, como se fosse o carnaval, por exemplo, tem um outro fundo religioso por detrás, alguma coisa ligada à religiosidade e talvez a cura dos seus males, assim, quer dizer, o pessoal procura o terreiro para resolver problemas de saúde ou outras coisas também. Esses encantados atendem as pessoas, aconselham, como é que funciona? Olha, assim, o tambor de mina, ele não é um culto que eu, assim, pelo menos é a minha opinião, né? Pelo menos o que eu já vi durante esse tempo eu frequentei com minha avó ali e tal. Ele não é como a Umbanda, por exemplo, que tem é, aquele foco ali em fazer ajuda espiritual, fazer, né, aquele tipo de ajuda, de trabalho, consultas, né? Não, o foco da festa, pelo menos o que eu observo, vamos dizer assim, saudar ali os encantados, saudar os voduns. Esse é o principal foco da festa, tá entendendo? Não que não esteja, né? Não estou dizendo que não tenha esse tipo de ajuda espiritual, esse tipo de trabalhos, né? Tem, mas assim, não é como, por exemplo, a Umbanda, que assim, o principal, né, eu acredito, né, que seja o principal, seria esse tipo de ajuda espiritual às pessoas que vão lá pedir conselhos, pedir ajuda de alguma forma, né? Não, a Umbanda tem esse lado folclórico também, muito presente, como qualquer religião tem o lado da louvação, né? Quem vai na igreja Uhum. vai louvar lá Jesus, ou a Deus, né? Ou sei lá, santos, Sim, faz essa louvação. A igreja católica faz aqueles translados, tem um nome para isso, não esqueci agora. Vai um monte de beatas atrás, uma imagem numa padiola, aquilo é uma louvação ali. A ideia não é necessariamente curar as pessoas, né? As pessoas acabam entrando uhum. ali por fé, uma forma de contato com o seu sagrado. Eu imagino que tu queira dizer assim, o principal objetivo é festejar juntamente com esses Isso, encantados para isso, né? isso. E por si só isso Irmão. já se torna, de certa forma, a consumação daquele que, de alguma maneira, lhe ajuda no dia a dia. As pessoas têm fé, né? Uhum. O principal objetivo da festa, né, do tambor de mina ali, é festejar os encantados se encontrarem, conversarem entre eles, né, conversarem com as pessoas que estão ali também, mas assim, não tem assim vamos dizer assim, aquele momento de fazer alguma outra coisa que não seja isso, assim, entendeu? É fazer a obrigação deles, A festa. festejar. Sim. Mas aqui, de certa forma, tu mencionou, eu vou sair um pouco dos encantados agora, se tu me permite. Tu mencionou aqui o culto a Vodun, né? Tu chegou a falar em o cargo sacerdotal chamado Vodunce, né? O Vodunci. Então, Uhum. no meu entendimento, o Vodun ele está na categoria ali do semelhante aos orixás, assim, nessa coisa hierárquica, né? Tu chegou Sim, a comentar também a questão do orixá também, que algumas casas cultuam, pelo que eu entendi. Então, sim. e essa representação dos Voduns, que o pessoal entender, semelhante aos orixás, apenas uma outra língua, né? Falado o nome, a mitologia é semelhante. Sim, A isso. representação, né? E aí o que acontece? As pessoas que vão no terreiro de tambor de mina, que tem esse culto a Vodum ou a Orixá, ele tem algum jogo, algum Bom, oráculo, algum jogo de luz? só desculpa ali me intrometer, é que assim, todo tambor de mina cultua Vodum. É porque eu disse que tem tambor de mina que cultua encantado, tem tambor de mina que cultua Vodum, né? Mas assim, todo tambor de mina cultua Vodum. Acontece que tem algumas casas, né, que cultuam o Vodum, só que o Vodum ele não incorpora, ele não chega a incorporar. Mas você tem que fazer
as obrigações primeiro para os voduns, né? Você primeiro canta para os voduns, tem toda aquela sequência que você tem que fazer, né? Depois que você cantou a vodum, louvou a vodum ali, aí é que se passa a se cantar aos encantados, né? Mas assim, de forma geral, toda casa se cultua vodum. Tá, e é que nem, e é igual, parecido no candomblé ou no batuque aqui do Rio Grande do Sul, que cada pessoa, ele passa a ser uma espécie de filho daquele vodum. Eu, por exemplo, eu no orixá, eu sou de Oxalá, então é assim que eu me identifico dentro do culto, tem um oráculo que vê isso, né, na iniciação, né, e ali a pessoa é iniciada e, enfim, né, na mina é semelhante também, as pessoas de alguma maneira, cada um tem o seu vodum ali de cabeça, que tenha falado. Eu não quero falar bobagem em nome do tambor de mina, estou comparando, né? E a pessoa tem essa iniciação. Sim, sim. Na mina também todos têm o seu vodum. Pode ser vodum ou pode ser um orixá, né? Vai depender do jogo, né? E para ele vai, para essa divindade a pessoa vai ser feita, né? E depois que você é feito para ser o vodum orixá, você é feito para os seus encantados. Pode ser, aliás, pode ser nessa ordem ou não. Você pode ser primeiro ser feito aos encantados e depois fazer a sua cabeça para o vodum lá, ou orixá, vai depender do jogo, né? E ou não, ou vice-versa. Ah, aqui no batuque, no candomblé, a gente chama de reza, né? Uhum. Cantado em língua africana, no caso Yorubá, tá? Ou no caso do candomblé de Angola, cantado lá em Quimbundo, Kikongo, alguma coisa assim, língua africana. No caso dos voduns, também tem essas cânticos, rezas Sim, aí em alguma língua africana. sim. No caso dos voduns é cantado em jeje, né? Língua jeje. São Entendi. cantados em jeje. Os voduns, a grande maioria, né? Não são todos, né? Mas a grande maioria, eles são de origem jeje, né? E outros já são nagô, outros voduns são nagô, mas assim, a grande maioria são jeje. Para os voduns Uhum. jeje, se canta em jeje, né? Para os voduns nagô, se canta em nagô. E o instrumento que é usado, tem alguns aí que tu pode me falar, o atabaque, é um tambor, tem mais algum Não, instrumento que é para fazer percussão? os instrumentos são 3 instrumentos, né? Se o toque for só para vodum, são 2 tambores. É o guia e o contraguia, né? Guia, contraguia, as cabaças e o ferro. Se o toque vai ser para encantado, aí acrescenta mais um tambor, que se chama tambor da mata, que se toca em pé. Essa é a formação dos tambores ali do terreiro. Sim. Tem algum tambor que é batido com alguma espécie de vareta, de madeira, alguma Sim, coisa assim? Alquinhos que hoje a em gente fala. dia, sim, hoje em dia não mais, mas no terreiro das minas, o extinto terreiro das minas, né, como eu falei ainda agora, lá sim, lá os tambores eram tocados com umas varetas, né? Mas a partir da casa de Nagô, não, os tambores são tocados com as mãos mesmo. Todos os tambores são Aqui chama tocados com as mãos. aqui chama de aguidavi, que é as varetinhas. As varetas, Aqui né? também está ficando extinto o uso das varetinhas, né? Os terreiros que estão em nação de jeito, né? É, Ah, aqui no Batuque tem a nação Jeje, mas é cantar tudo em Urubá e são questões de adaptação, entende? De região para ah, região. Embora leve o nome da nação, mas acaba ficando nagotizado, quer dizer, misturado e aí o Yorubá acaba predominando. Embora aqui, eu não estou falando de batuque, estou querendo saber do tambor de Minas, estou fazendo uma comparação, né? Então, sim, assim, sim. muito deu, né? Saiu aqui
Saiu aqui só a imagem. Só áudio não está saindo? Não, voltou aqui. A Não imagem e o foi? áudio. Tá ruim a internet. Eu tava assistindo ali o vídeo que a gente tinha gravado antes e tá falhando, assim, sabe? Mas a sua imagem tá sem a cabeça, só tá do pescoço para baixo. Isso é um problema no Skype, que para mim eu tô centralizado aqui, depois sai normal. Foi o que aconteceu comigo antes. Ah, vai voltar? Acredito que sim. Beleza. Bom, tu me disse que então que a pessoa ela tem uma iniciação e aí é jogado o quê? Búzio, carta, o que é? Algum tipo de jogo, Bom, o bi, e, bom é o Búzios, né? Acredito que eu não tenho assim uma certeza sobre como é feita uma iniciação, até porque no não, tambor de mas Minas para saber qual o volume da pessoa. é os Búzios, né? Uhum. É jogado o Búzios, aí ali você sabe qual é o Vodum, ou pode ser Vodum ou pode ser um orixá, né? Como eu lhe falei. E aí dali Sim, sim, você segue sua jornada adiante, né? sim. E quanto tempo mais ou menos uma pessoa leva para se tornar um sacerdote da mina? É, bom, isso aí também depende de casa para casa, assim, para ser porque, assim, um tambor de mina tem a sua hierarquia, né? Assim, mas assim, é de feituras, né? 7 anos, né? 21 anos, 14 anos, né? Mas assim, Uhum. não que necessariamente, mas assim, a grande maioria eu acredito que não segue essa orientação, né? Mas existem sim Uhum. alguns terreiros em São Luís que continuam assim, fazendo assim. O pessoal fala 7 anos aí, mas eu sempre explico, gente, isso aí é uma conversa. Não adianta eu aparecer lá no primeiro dia, se inicia, daí volta dali a 6 anos e quer fazer mais um ano e termina tudo. Não é assim, não, cara. Tem que Ah, ralar bastante. A gente sim, fala sim. 7 anos, se der certo, se tu continuar frequentando ali direto, 7 anos. e mesmo assim, pode não ser, né? Pode não ser, né? Tem gente que passa 30 anos e não É, consegue se aprontar, que a gente fala aqui, se coroar, sei lá. O que gerou a nossa conversa foi eu vou pular agora para o outro lado. uhum. Eu falei uma bobagem na live lá, e agora eu vou querer saber de ti e o pessoal saber também, né? Eu falei lá que o Exu lá no tambor de Minas, Exu de Quimbanda, Exu de Pombagira, né? E Uhum. aí eu queria saber, dando para ti agora, o tambor de Minas, a linha de esquerda de Umbanda, Exu e Pombagira da Quimbanda, tem esse culto aí ou não? Então, João, como eu havia lhe falado lá, a Casa das Minas, exclusivamente a Casa das Minas, né, foi o primeiro terreiro de tambor de Minas no Maranhão, essa casa não se cultua Exu. Essa casa, quem faz o papel de Exu dentro do terreiro são os tokens, né, que são os voduns mais novos, esses que vêm para avisar os voduns mais velhos, né, que fazia a festa ali, né, cerimônia e tal. Mas já nas outras casas, assim, existe o culto para Vodum, para Exu, mas assim, é feito como no candomblé, acredito, né? Eu acho que seja parecido, né? Fazem aquele canta primeiro para Exu, né? Aí depois começa a se cantar para os Oduns, para os orixás, é como se fosse assim, fazer um despacho, né? Ali no momento faz a abertura do terreiro, né? Faz a abertura da cerimônia, né? Daí Exu Orixá, então. Aí não Isso, seria o exatamente. Caveira,
né? Não. Esse não, catiço, né? Exu catiço, né? Esse Esse não não tem. tem. Não tem culto firmado no tambor de Minas, não. Muito No bom, tambor, cara, volto a dizer, foi tambor o de que Minas levou aqui, eu vim falar. que eu vi bastantes anos, não tem culto para Exu. Isso aí, tu vê como as coisas são, ó, tu vê como a mentira tem perna curta e pode levar anos e ela é descoberta. Ah, Eu presto consulta para as pessoas, né, de tudo quanto é lugar do mundo, e já atendi pessoas do Maranhão. E aí, não vou lembrar o nome do pai de santo lá, o dito pai de santo, que fez essa coisa lá. E eu vou me permitir contar um pedacinho da história desse pessoal que veio consultar comigo. é? Então, assim, o cara tinha caminhão também, por coincidência, tinha 2 caminhões, ele fazia frete lá e coisa e tal. Uhum. Tinha comércio, a família era uma família bem de vida. Aham. Filho tinha comércio, pai tinha comércio, tinha 2 caminhões, era uma família bem de vida. Propriedade, tudo isso, no Maranhão. Uma região mais praiana, eu acho, não sei, não me lembro bem. Não quero estar falando bobagem também. Eu me lembro muito bem, assim, que eu atendi essa família, cara, eles não tinham dinheiro para consulta. Vieram me procurar e, pelo amor de Deus, seu João. Eu vi os seus vídeos lá, eu vi que o senhor é um cara que leva a religião a sério, e eu acabei topando atender ele sem cobrar pelo jogo, né? Pela consulta. E aí começaram a me contar uma história de que eles tinham tudo isso, que eu acabei mencionando aí mais coisas, e que depois que eles teriam pago um pai de santo do tambor de Minas, Uhum. que a vida deles fez assim. Eu não estou falando do tambor de Minas, estou falando da criatura, né? Que Certo, certo. apareceu por se dizendo o bom. E Uhum. aí eles disseram para mim, João, eu pedi para falar com ele por vídeo chamada, e ele disse, não, ele veio aqui, ele mandou nós fazer uns assentamentos aqui, e aí eles levaram lá a câmera do celular, né, filmando, falando comigo assim, e eu pedi para ver. Eles construíram, cara, quase o tamanho de uma casa, o tal dos assentamentos que esse pai de santo pediu. E lá dentro ele assentou assim, um tranca-ruas, de um lado, um mega assentamento, sabe? Uns jarros assim, uns vasos, né? Cheio de tralha ali dentro. Matou uns bichos em cima lá, uns 4 pés e coisa e tal, cabrito. Assentou uma pombagira ali junto, assentou um aluvaiá. Eu disse, mas como assim aluvaiá, cara? Aluvaiá é lá do Candomblé, Angola, e um do lado do outro, na mesma peça, assim, o tranca-rua do lado do aluvaiá, sabe? E assentou o Exu Lucifere, não sei o quê. E eu já vi que o cara era charlatão, já uma misturaiada de coisas, entendeu? E segundo eles, era um sacerdote tambor de Minas. O cara se apresentou lá como sendo. Mas aí, É, aquela situação que você mencionou ainda agora, né? Como a Umbanda ou outros cultos de religião do Brasil, né? Influencia no tambor de Minas, né? No tambor de Minas tradicional, né? Não tem culto para Exu. Você faz o despacho ali para Exu, ali canta para Exu, é a primeira, dependendo da casa, né? É o primeiro canto que você canta para Exu ali, para despachar, mas é só isso. Culto, realmente, esse cultuar o Exu, ação, não, incorporar nada. não. Mas só para mim falar o desfecho da história, eles dizendo assim, o seu João, nós temos que dar de comer para as crianças. Cheio de barrigudinho, que nem o gaúcho fala aqui, as Uhum, criancinhas lá, né? Calor uhum, daquele jeito lá, né? Não vou falar palavrão aqui. uhum. E sem ter o que dar de as crianças, cara. E ela chorando, a senhora lá e o senhor lá chorando. Eu pensei até em me matar e suicidar e coisa e tal, porque nós tínhamos um monte de postas aí, dinheiro, e a nossa vida foi pro buraco. Ele mesmo tirou muito dinheiro, mais de 30 mil reais tiraram dele ali. Cada dia tinha que fazer uma coisa diferente.
E aí mencionaram para mim, eu perguntei o que foi dentro desse assentamento aí, né? Eles, pois, pai João, é assim, ó, em cada um desses assentamentos aqui, a hora que ele foi fazer, ele pediu para botar R$ 777 em dinheiro. E foi enterrado aí dentro. Nós vimos ele botando dentro do jarro e R$ 777 num e o mesmo valor no outro. E ouro, nós tivemos que botar ouro, eu até dei umas alianças grossas que eu tinha, que era dos meus pais aqui, botamos ali dentro também, coisas de valor ali, né? E nós vimos ele botar para dentro do vaso grande lá de baixo, né? Eu estou falando Uhum. assim para o pessoal que entender, né? É. E eu disse, pois bem, eu estou aqui atendendo vocês, eu estou dando uma ordem para vocês. E dou certeza que pior que vocês estão, vocês não vão ficar. Vamos despachar tudo isso aí, despachar e levar na beira de um rio. Tem um rio e tem. Vamos estar no caminhão, tudo isso aí, vamos lá, vamos despachar do jeito que tem que fazer. E é feito em água corrente, como vai despachar alguma coisa assim, na mata, né? Vamos fazer direitinho. Claro que eu não vou contar todo o pulo do gato aqui, mas a minha intenção era que eles pegassem 777 que tinha num vaso e 777 que tinha no outro. Opa, R$ 1.000 e poucos, os caras faziam um rancho, matava a fome por uns 3 meses ali, né? Mais o Uhum. Zoro que tava ali. Eu digo, bah, vou ajudar eles agora, né, cara? Quando eles foram desgravatar lá o tal do vaso, reviraram, não acharam um centavo, cara. E ouro, então, nem pensar. Pra tu ver É, a índole do. é, Então, assim, infelizmente, no Brasil, a gente tem muita gente que se passa por sacerdote e fala em nome sim, das religiões, engana sim. famílias, né? E no caso eles foram ali a derrocata, a falência, por estar fazendo uma coisa ali que, em vez de agradar essas entidades, esses inquisitos, ou esses catiços, como tu fala, eles estavam fazendo tudo errado, né? Eles não eram donos de terreiro, por que eles iam ter ali assentamento maior de que um terreiro tem, maior que o meu, que eu tenho lá em casa. Aliás, tenho vários, né? Sou dono de um terreiro, e aí a ideia era desmanchar tudo isso e começar direitinho como tinha que ser. A gente começou a trabalhar ali e as coisas foram melhorando. Mas os tal dos quase R$ 1.500 não se achou. O ouro, então, nem pensar. E o cara também desapareceu, né? Não tem nada a ver com o que tu está relatando até agora. Estou explicando a confusão que eu acabei fazendo, né, em virtude dessa história, sabe? E eu acho que a única maneira que tem aí não haver confusões assim, pessoas não caírem em conversinha, é justamente as pessoas que são praticantes do culto virem nas mídias, né, e explicar, né, tia? Explicar, né? Não tem outra É, coisa melhor. Tu falou que foi desde criança aí participando e vendo, e não é um cara novinho de idade, não é tão velho, mas não é sim. rapaz, né? Não, E tenho tem, 28. olha aí. Então, mas tu fala ali da tua avó, 81 anos, que daí tinha um pai de santo, olha quanto soma esse tempo aí todo, quantos anos, tá? Vai acabar caindo lá na senzala, né? De alguma maneira, Sim, né? sim, é, é, Então, assim, ó, eu acho que já deu pra gente dar uma boa explicada aí por cima. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, quer complementar mais alguma coisa? não, acho que já deu para a gente falar bastante, né? O tambor de Sim, Mina é uma religião muito linda, né? Para mim, eu que nasci dentro da religião, eu sempre fui muito deslumbrado com tudo aquilo que eu via, né? E ouvia da minha avó, daquelas mulheres que estavam ali, aquelas senhoras, do seu Ciríaco, né? Que era o pai de santo dela. Então, assim, é uma religião, para mim, linda, né? Que, infelizmente, eu estou vendo hoje se acabando, né? Mas coisas que a gente não tem como lutar, né? Uma hora vai acontecer, mas uma religião linda. eu acho que tudo que é ligado ao sagrado não morre jamais. Pode ser que as pessoas parem de falar, né? Mas Claro.
o que nós estamos fazendo aqui, eu tenho certeza que muitos sacerdotes, pessoas que são da religião, vão estar escutando a gente conversar aqui, e eu peço encarecidamente por uma religião que eu não pratico, mas que tive alguns amigos, né, que me falavam assim de milagres em suas vidas aí, pelo contato, né, com essa espiritualidade toda. A nossa história, faz parte da história do Brasil, porque o Brasil aí foi construído nas costas e com o suor dos escravos, né, que vieram de África, e essa cultura toda que a gente tem no Brasil hoje aí tá sendo deixada de lado aí por outras culturas, tipo funk. A gente está importando coisas dos outros, lá dos Estados Unidos, outros lugares, sendo que a gente tem coisas maravilhosas aqui dentro do Brasil, né? Sim, sim, sim. E como tu mesmo disse, tem dia que é para festa, todo mundo se diverte, deve ter comida ali também, o pessoal come, cada um dá o que pode, o que tem, e todo mundo sai gordinho dali, fala, né? E feliz, é isso que sim, isso que importa. Meu irmão, eu tenho só te agradecer muito, muito. Eu acho que tu foi corajoso de topar e falar no vídeo aí sobre uma religião. Tu disse que não é vulgarmente falado pai de santo, não é sacerdote, né? Mas eu prefiro experiências do que nem esse rapaz que eu estava te contando a história lá, que se dizia pai de Sim, santo. Prefiro sim. ouvir quem está ali dentro e está praticando do que quem se intitula, né? Tá puxando o que de carga no caminhão? Estou puxando dendê. Estou puxando dendê. Pois é. E a gente comprando o Dendê aqui caro pra caramba. Não tem nenhum vídeo aqui para te mostrar. Mas eu tava te explicando em off, o pessoal não sabe disso. Cara, a gente compra uns vidrão grande assim, ó, de plástico, de Dendê aqui, para uso religioso, e vem só uma sujeirinha branca no fundo, assim, o resto é um óleo que tem ali dentro. Aí não sabe nem que óleo que é, se é óleo de coco, não sei. Então, assim, e a gente dando óleo os nossos orixás, aí, nos nossos trabalhos aí, Dendê que é bom nada, né? Dendê que está carregando é o Marcos, né? Bastante. Queria agradecer também a oportunidade do meu amigo aí ter me dado para falar um pouco da religião, quando é para falar de tambor de mina, eu gosto demais de falar de tambor de mina. Para mim, eu passava o dia todo falando de tambor de mina. Obrigado pela oportunidade aí. Eu tenho certeza que o pessoal vai vir depois no meu privado lá no WhatsApp. Ah, ô João, pede lá pro Marcos lá falar mais um pouco, queria saber. É assim que acontece. Aí aparece um monte de gente que fez tambor da vida inteira e quer falar com o Marcos, rei do terreiro, tudo tipo depois aí, para o povo aqui se alugando aí, né? Tá, meu irmão? Sim, só para mim encerrar aqui, te agradeço demais por tudo se voluntariar. E da minha parte, a gente não empresta o que não é da gente, né? Mas assim, da minha fé nos meus orixás, nos meus guias de Umbanda, nas entidades de Quimbanda, no qual no canal do YouTube o pessoal me conhece somente como mestre de Quimbanda, sacerdote de Quimbanda. Mas todos aí, Exus, Pombagiras, aí, esteja aí abrindo teus caminhos, te protegendo. Eu sei que tu já tem os teus, mas que venham mais a somar aí, vai na tua garupa, que nem o gaúcho fala aqui, né? Te protegendo, te trazendo saúde, Obrigado. principalmente. Né? E dinheiro, né, cara? Que grana é bom, né? Todo mundo aí precisa, né? Sem ela não. Então tá. Um abraço, tudo de bom. Deixa eu encerrar aqui o vídeo, depois a gente continua conversando.